Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre toda mudança exige preparo. Toda mudança exige preparo. Semana passada nós falamos sobre casamento, né? Sobre não desistir do casamento. Bem-vinda, Vanessa, Helenita, muito bem-vindas. Semana passada nós falamos sobre não desistir do seu casamento. E para não desistir do seu casamento, você precisa ter preparo, muito preparo. Porque se a gente não prepara a nossa mente, o nosso dia a dia, se a gente não faz mudanças no nosso casamento, qualquer coisa que aconteça é fácil pra gente desistir, né? Eu sempre falo que desistir não é opção. Então, vamos falar sobre toda mudança exige preparo. E aí eu pergunto pra vocês, vocês estão preparadas? Bem-vinda, Jéssica, Silmara. Que linda você está. Obrigada, Jéssica. E então, assim, toda mudança exige preparo. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. As minhas alunas estão entrando, estão chegando, está apenas começando. Então, vamos compartilhar a live com outras pessoas. Não vamos ficar com esse assunto só para nós, né? Hoje a gente vai estar aqui para a gente estar aprendendo cada vez mais, mas clarificar a nossa mente, né? Trazer clareza para coisas, trazer respostas para coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. A mudança faz parte do processo. Eu sempre falo que quem está parado está estagnado. Então ele não está em movimento, né? Então se a gente hoje não está tendo bons resultados na nossa vida, é porque nós estamos parados, não estamos no movimento e não estamos fazendo mudança. E a mudança, ela faz parte do processo. Então vamos compartilhar, eu vou compartilhar aqui com outras pessoas, vou baixar o som aqui também. E vai me contando quem chegou aí agora, se vocês estão passando por algum processo de mudança ou qual a área da sua vida que você precisa de mudança nesse momento. Qual a área da sua vida que nesse momento você precisa, se quiser colocar alguma coisa específica ou falar, eu preciso de mudança na minha área financeira, no meu casamento, na minha vida pessoal, ou até mesmo, né, às vezes a pessoa está passando por algum momento que ela fala assim, eu estou precisando de mudança em todas as áreas da minha vida. Ou algumas pessoas estão num momento de estar mudando mesmo, né? Vou compartilhar aqui, tô tentando acessar, não consegui acessar aqui, mas vai me contando aqui, vai dando bom dia para eu saber que você está comigo e me contando né, qual que é a área da vida de vocês que vocês estão precisando de mudança, né? Deixa eu colocar aqui. E eu sempre falo, né, que pra gente mudar exige coragem, né? Nós precisamos de coragem, porque mudar é fazer algo novo, é sair de um ponto para ir para outro ponto, e pra gente fazer isso precisa de muita coragem e precisa também de decisão, né? Tomar decisões difíceis, né? Micro decisões para tomar coragem, mas precisamos tomar muitas decisões na nossa vida. Deixa eu ver aqui, enviei para várias pessoas. Vamos lá, vamos enviar para as nossas amigas. A live está apenas começando. Estou lendo nesse momento este livro aqui, eu compartilhei essa semana no meu Instagram. Mais esperto que ele aqui, né? Então, sensacional. Quem não leu ainda, leia, porque é maravilhoso. E a minha mente está explodindo. Inclusive amanhã nós temos a mentoria do Mapa da Realeza. Eu quero compartilhar muitos aprendizados que eu tive através desse livro. Ainda estou lendo ele, estou na metade, mas só o que eu aprendi aqui até essa metade aqui foi assim sensacional. O quanto nós deixamos, né, a nossa mente nos auto-sabotar. E deixa eu só ver aqui, porque eu estou tentando acessar. Vamos, enquanto isso, compartilhando. Me contem aí, ninguém contou se está passando por algum desafio, se está passando por um momento de mudança, ou qual a área da sua vida que você precisa mudar. Qual que é a área que nesse momento você precisa mudar, fazer uma mudança, tomar coragem, né? Porque muitas de nós, eu sempre falo, a gente sabe qual que é a área que a gente precisa mudar, só que a gente não muda por medo, por indecisão, por a gente não saber o que vai acontecer. E vou falar pra vocês, a gente só vai saber se vai dar certo fazendo. Se a gente não começar a fazer, a gente não tomar uma decisão, a gente nunca vai saber o resultado.
Muitas sabem, né? Hoje eu tô morando aqui em Alphaville, São Paulo. Bem-vindo, até meu marido tá aqui na aula. Estou morando aqui em Alphaville, São Paulo. Cadê o rosa? Não sei, Wellington, não apareceu o rosa. Não, ele tá ligado aqui na parede, mas não... Mas tá bom. Eu tive que mudar aqui a posição da iluminação pra frente ao invés do lado aqui, porque não tava ficando só numa parte do meu rosto. Mas já falaram que tá o cenário bonito, tá? Então tá tudo certo. E não tem o rosa. Eu sempre gosto de botar uma iluminação rosa, mas tá virado pra parede. A não ser que eu boto virado pra mim, Wellington. Daí pode ser que esse rosa... Mas acho que não fica bom, não. O rosa não tá funcionando. Mas é isso aí. Você disse pra colocar virado pra mim ou pra parede? Porque você colocou virado pra parede, por isso que não tá dando reflexo. Mas vamos lá, deixa eu ver quem está aqui comigo. A Jéssica, a Heloísa, o Wellington, a Vanessa, a Helenita, a Stephanie, a Anne. Me fala de onde vocês são, já que vocês não estão querendo falar, se vocês estão passando por algum processo nesse momento, alguma mudança, né? Alguma transformação. Aqui nós vamos falar muito sobre o preparo. Essa palavra veio forte para mim essa semana. Nós estávamos aqui num evento, né, que falava muito de Deus, e naquele momento Deus falou comigo no sentido do preparo, né, estar preparado. Eu estou passando por um momento de transição de algo que eu falei não no passado, que eu não gostaria de fazer, eu falei não, e desta vez surgiu uma outra oportunidade muito parecida, e eu acabei sentindo o coração leve no sentido de dizer sim. Mas eu fiquei pensando assim, nossa, mas que estranho, lá eu não queria e hoje eu quero. E nesse evento apareceu bem forte assim, uma imagem na tela falando assim, preparado. Daí me veio no coração, agora você está preparada. Naquele momento lá atrás não estava, por isso foi o não, por isso que não sentiu no coração. E agora sentindo no coração quer dizer que eu estou 3 anos aqui preparando a minha mente, preparando o coração, tendo conhecimento, transbordando na vida das pessoas, aprendendo novas coisas, lidando com novas pessoas. E isso faz o quê? Eu estar preparada. E muitas pessoas, bem-vinda Joelma, Heloísa. Então, a Heloísa colocou aqui, ó. Eu estou em mudanças em todas as áreas da minha vida. Isso faz parte, tá, Heloísa? A gente está, quando a gente começa a mudar em alguma área, ó, a Stephanie também é de Florianópolis. Quando a gente começa a mudar alguma área da nossa vida, a gente começa a ver as outras áreas se transformando também. Eu sempre falo que quando a gente faz uma coisa, a gente faz as outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que é muito procrastinadora. A pessoa que é procrastinadora, ela deixa tudo para depois. A pessoa procrastinadora, ela espera alguém chamar a atenção dela, ela espera alguém avisar ela para ela fazer. Ela sabe que ela tem que fazer, ela tem uma listinha de coisas para fazer. Só que a pessoa procrastinadora, o que ela faz? Ela espera receber ordem, e ela espera vencer, ela espera acabar para poder fazer. Ela sabe que ela vai ter que fazer, só que ela espera acabar. Né? Eu sempre falo, quando nós vamos sair de casa, o que a gente tem que ter, se a gente vai sair de carro, o que a gente tem que ter no carro? Combustível. Se você sabe que você vai sair no dia seguinte, por que você não coloca o combustível no dia anterior? Para você estar seguro, para você sair de casa seguro, para você poder fazer uma oração, para você focar naquilo que você quer fazer, para você poder mentalizar. Então, eu trouxe essa questão do procrastinador, porque bem-vinda, Carol. A Joelma já estava aqui, ó, tem bastante gente de Florianópolis, a Carol é de Bombinha, Santa Catarina, muitas pessoas de Santa Catarina, né? Então, eu estava falando aqui sobre o procrastinador, então ele espera vencer, ele espera tudo acabar. E quando a gente faz uma coisa, a gente faz as outras coisas. Então, se eu sou procrastinadora na minha área financeira ou na minha empresa, eu vou ser procrastinadora também no meu casamento. Então, quando a gente começa num processo de mudança, geralmente vem né, quando a gente está, sei lá, num processo de mudança, vem sobre uma área, né? A gente fala assim, nossa, eu tô com essa situação aqui, o meu casamento, vamos usar um exemplo do casamento. Ah, meu casamento não tá bom, eu preciso mudar, tem alguma coisa que tá errada, a comunicação, ou tá faltando Deus, tá faltando harmonia, tá faltando alguma coisa no meu casamento. Então você decide mudar naquela área. Quando você decide mudar naquela área, você começa a se transformar, porque a transformação vem através de nós mesmas. Então você começa a se transformar e começa a transformar as outras áreas também. Por isso que eu quis entrar no assunto de procrastinação com vocês. Porque o que eu faço uma coisa, eu faço as outras coisas. Essa semana eu fiz a leitura bíblica, eu estava falando sobre ser excelente. Quando eu tenho esse processo de fazer tudo com muita excelência, e fazer as coisas com excelência não quer dizer fazer as coisas
com muita perfeição. Muitas pessoas esperam estar perfeito para começar. Muitas pessoas esperam estar perfeito para começar. Hoje a Morgana, desde que veio para São Paulo, hoje eu estou palestrante. Eu não subi no palco preparada, eu me preparei no caminho. O estudo faz parte, estar no meio de pessoas que se comunicam faz parte, mas o preparo, ele vem no caminho. Veio onde? Quando eu resolvi subir no palco. Eu resolvi me desafiar, eu resolvi permanecer, ter constância. Quanto mais eu persisto naquilo que eu desejo fazer, mais resultado eu vou ter, melhor eu vou ficar. Então, quando eu falei sobre ser excelente é diferente de ser perfeitinho demais, porque a perfeição, ela vai vir lá no caminho, quando você ter constância naquilo que você está fazendo. Então, não deixe de fazer por perfeccionismo, não deixe de fazer por falta de dinheiro, não deixe de fazer por falta de alguma ferramenta. A ferramenta você vai encontrar no caminho. Você tem que dar um próximo passo, o primeiro passo. Não precisa dar 5, 10 passos, né? Você dá o primeiro passo ali, você vai entendendo e você vai mudando, né? Vai entendendo esse processo e é no caminho. Mas quem está aí comigo, vamos compartilhar essa live com mais pessoas. Vocês sabem muito bem que toda live ela vem para trazer clareza. Então que essa clareza possa servir para você, mas que possa servir para sua amiga também, para o seu amigo também. Então vamos compartilhar essa live. Vou compartilhar com mais algumas pessoas que ainda não entraram e nós já vamos adentrar aqui no assunto que hoje toda mudança exige preparo. Vamos falar muito sobre o preparo, né? Como se preparar para essa mudança. Como se preparar para o novo, como se preparar para algo que a gente nem sabe o que vai acontecer. Muitas vezes, né, a gente quer ter a segurança. Eu só vou mudar de cidade se eu souber o que vai acontecer. Eu só vou fazer as coisas se eu tiver segurança. Só que tudo isso, quando a gente espera demais, a gente acaba não fazendo. É a questão da perfeição que eu falei para vocês, né? Então, precisamos ter coragem, ter fé, dar o primeiro passo, construir um caminho. Uma coisa que traz segurança para fazer a mudança é você construir cenários na sua mente. Toda vez que você quer fazer uma mudança, constrói cenários. Por exemplo, tem pessoas que estão precisando vender a empresa. Um exemplo. Estão precisando vender a empresa, tem pessoas que estão precisando de um sócio ou estão precisando... não sabe, né? Se pega um sócio, se vende a empresa, se permanece com a empresa, não sabe o que faz. Tá em dúvida. Você cria cenários na sua mente. Bem-vinda, Juliana. Você cria cenários na sua mente. Se eu fizer isso, pode dar situação A e B. Se eu fizer tal coisa, A e B. Quais são as situações? Um cenário pessimista e um cenário otimista. Por que fazer isso? Para tua mente ficar um pouco mais segura daquilo, da decisão que você vai tomar. E sempre conexão com Deus, né? A gente tem que ter conexão com Deus para que Deus possa nos direcionar naquilo que Ele quer fazer através de nós, para a gente não tomar uma decisão errada. Só que entre tomar uma decisão errada e não tomar, melhor tomar a decisão errada, que você pode mudar de rota depois, do que não tomar. Então, deixa eu ver, eu trouxe algumas anotações para vocês aqui, né? Então, estamos falando sobre toda mudança exige preparo. E aonde o primeiro preparo que a gente tem que ter, assim... tem que estar aqui, ó, na nossa mente. Toda mudança começa na mente. Toda mudança começa primeiro aonde? Na mente. Toda mudança começa na mente. Então, quando a gente fala que toda mudança começa na mente, eu estou falando que nós precisamos fazer o quê? Renovar a nossa mente. Se eu mudo de uma cidade para outra com a mesma mente que eu tinha... eu não vou mudar nada, porque a mesma Morgana tá saindo daqui para ir para lá com a mesma mente. Quantas pessoas a gente vê que fala assim, nossa, eu não aguento mais o Brasil, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais essas pessoas, eu quero sair do país. Várias pessoas, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Eu vou sair do país, eu não aguento mais. Ela tem uma dor que ela não resolveu nesse país e ela quer ir lá pro outro país resolver aquela dor. Só que você entende que a transformação começa na nossa mente primeiro, começa em nós? Daí a pessoa pega, sai da cidade dela e vai lá para outro país com a mesma mente. Lá ela vai encontrar ambientes diferentes, ela vai encontrar pessoas diferentes e isso vai ajudar no processo. Só que se ela não transformar a mente dela, porque eu sempre falo que primeiro a gente tem que ter consciência. Lembra que eu falei pra vocês que eu era uma mulher muito masculina, uma mulher muito mandona, uma mulher muito reclamona, muito exigente.
Eu tenho a consciência que eu não quero mais ser essa pessoa. Eu tenho a consciência que eu não preciso mais ser essa pessoa. Eu tenho a consciência que eu era essa mulher porque eu criei uma capa de proteção para me proteger, para ser independente de homem. Então eu tenho essa consciência. Agora, eu mudar o meu comportamento demora. Demora por quê? Porque eu tenho 42 anos, eu fui moldada durante muitos anos a ter o mesmo comportamento. Então, para eu ser uma mulher mais dócil, eu tenho que estar sempre na minha mente. Às vezes eu vou fazer a live aqui com vocês, eu começo a observar, eu sempre assisto a minha live depois. Sempre faço sempre assisto depois, né? Porque a gente tá conversando aqui, às vezes não. Eu gosto de ver depois porque Deus fala comigo até através da minha própria live. Mas depois eu consigo prestar um pouco mais de atenção naquela fala. Então, toda vez que eu faço a live, eu começo a perceber, às vezes eu tô acelerada demais. Às vezes eu tô muito, sei lá, principalmente quando tá com TPM, né? Assim, falando as coisas com muita força. Então, só que eu quero ser uma mulher mais feminina. Eu quero ser uma mulher mais dócil. Eu quero ser uma mulher mais calma. Isso que eu estou fazendo agora pra vocês é mudança do quê? De um comportamento que eu fui moldada há muito tempo a fazer tudo na força do grito, na força do braço. E eu entendi que eu precisava mudar. Só que não adianta eu ter a consciência se eu não mudar o meu comportamento, e a mudança do comportamento demora. A mudança, estamos falando de mudança, processo, preparo. O que a Morgana está fazendo agora? Ela está se preparando para aquela nova Morgana, aquela versão que ela não viveu ainda, aquela versão que ela deixou escondidinha. Então, toda vez que você traz algo para a consciência, nossa, eu era dessa forma e agora eu quero ser dessa forma. Para você mudar essa forma, você precisa treinar. E a mudança vem mais rápido quando você treina, quando você tem pessoas que têm o comportamento que você deseja ter. Porque o nosso neurônio, o espelho, ele espelha aquilo que a gente vê. Então, se eu convivo, por exemplo, eu quero ser uma mulher mais feminina, mais dócil, mais delicada, mais paciente. Se eu viver no meio de um ambiente com homens o tempo todo, eu posso mudar? Sim. Você consegue mudar, tendo consciência e treinando esse comportamento. Agora, se eu estou convivendo com mulheres femininas, a minha mudança de comportamento vai ser mais rápido, porque eu estou vendo, eu estou espelhando. E se eu convivo só com homens, eu vou ver um molde, um modelo masculino. Só que se eu tenho a consciência e eu treinar toda vez que eu ver que eu tenho um gesto mais masculino, e eu começar a mudar, eu começar a me permitir receber... você vai fazendo essa mudança. Então eu tô falando pra vocês, né? Falei sobre uma questão minha, sobre mudança de comportamento. Bem-vinda, Andressa, bem-vindo, Rangel. A Jéssica colocou aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que ela colocou. Passou. Verdade, murmurar não resolve. É isso aí, Jéssica, murmurar não resolve. Reclamar de algo não resolve. Por isso, Jéssica, que criar os cenários é muito importante. A gente tá passando por uma situação, né, na nossa vida, e eu quero passar por uma mudança. Eu não desejo, eu sempre falo que a gente tem que ter um momento do basta na nossa vida. O que é o momento do basta? Tem coisas que você tem que tolerar, tem coisas que você não tem que tolerar. Por exemplo, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, tem coisas que eu não tolero. E se meu marido permanece insistindo em algo que eu não tolero, eu vou ter uma conversa com ele, a mesma coisa ele comigo. Nós falamos muito sobre essa questão do comportamento nosso perante as pessoas, né? Porque o que a gente faz dentro de casa, a gente faz fora de casa. Então a gente conversa muito sobre isso porque nós estamos em processo de mudança de comportamento. Primeiro a consciência, entendemos? E no processo de mudança de comportamento a gente vai errar de vez em quando. Só que precisamos treinar isso no dia a dia. Bem-vinda, Valéria. Deixa eu ver aqui... Quem chegou, Café História, me fala qual que é o seu nome. Bem-vinda, Andressa, muito bem-vinda. Estamos falando sobre toda mudança exige um preparo, né? Então eu falei pra vocês que toda mudança, ela começa primeiro o quê? Na mente, no conhecimento, no aprendizado, no entendimento, pra depois você mudar o seu comportamento, né? Daí eu pergunto pra você, você está preparada pro novo? Vocês que estão aqui comigo, vocês estão preparados para o novo? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente sabe ou não sabe, tá? Porque muitas pessoas não sabem onde elas querem chegar. Gente, não tem como a gente ter uma mudança na nossa vida sem direção. Não tem como a gente ter uma mudança na nossa vida sem direção. Lembra que o sonho, ele pode ser impossível para você, mas para Deus é possível. Então não tem problema você sonhar grande. O problema é quando você não sonha.
Você não sonha, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe, você tem que descobrir, né? Bem-vinda, Ana. Então você tem que descobrir o que você deseja, o que eu quero, para onde eu quero ir e por que eu quero ir. Não deixem de fazer essa pergunta. Por que eu quero ir, para onde eu quero ir e por que eu quero ir? Lembra que eu falei para vocês de uma pessoa que mora no Brasil e às vezes está de saco cheio, bom dia rainha, lembra que rainhas não correm. Lembra que tem pessoas que estão às vezes aqui no Brasil e estão incomodados com o Brasil, com a política, com vários problemas. E elas saem do país para ir para outro país para resolver esses problemas. O porquê é muito importante, tá? Uma chave muito poderosa, essa que me veio na mente agora, que não estava nem programada. O porquê você quer mudar é muito importante, porque às vezes esse porquê ele vem através de uma dor. E será que só se mudando de país vai resolver a dor se você está levando essa dor junto com você? Às vezes é melhor você resolver essa dor aqui para depois tomar a decisão da mudança. Porque quando a gente vai para um ambiente com a mesma dor, com raiva, com rancor, você não está transformada, você precisa se transformar para mudar todo o ambiente ao seu redor. Por isso que tudo começa com a mente. Tudo começa com a mente, com o conhecimento. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu quero mudar? Para onde eu quero mudar? Mas a gente tem que ter uma direção. Triste a pessoa que não sabe para onde ela quer ir. E triste é quando nós vivemos uma vida estagnados. Nós não viemos aqui para ficar parados. Nós viemos aqui para crescer, para movimentar. Quanto mais eu cresço, mais coisas boas aparecem. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu cresço, mais elevo o meu conhecimento, mais coisas difíceis acontecem na minha vida. Quando a gente está na primeira série na escola, até comparar com a 8ª série, você vai subindo, vai ficando cada vez mais difícil. Só que faz parte do processo. Tem pessoas que não querem crescer, porque sabem que vai ficar mais difícil, então elas preferem ficar estagnadas como estão. Só que elas começam a observar as outras pessoas tendo resultado e elas não. E tudo vem através do resultado, porque para onde eu quero ir, essa mudança que eu aponto, ela faz parte do resultado que eu quero ter lá na frente. Então, aqui eu coloquei, né? Você está preparado para o novo? Será que você está preparado para aquela visão, para aquela mudança que você gostaria de fazer na sua vida? Às vezes você não está preparado e o processo hoje é você se preparar para aquilo. Ah, eu quero mudar de país. Comece olhando como que faz para ter um visto. Como que faz para tirar o passaporte? Ah, eu quero fazer tal coisa, eu sonho. Começa com as pequenas atitudes. Ah, eu vou estudar inglês, vai fazendo algumas coisas até que você mude, né? Até que você vá para outra cidade, então você vai se preparando. Ah, mas eu posso ir sem ter esse preparo, sem o visto, sem o passaporte, não tem como, dependendo do local, não tem como você ir. Então isso aqui é primordial. Sem o inglês, pode ir sim. Eu fui viajar e não sabia falar inglês, mas tinha um marido que sabia se virar e também conseguia me virar. Bem-vinda, Vilma, Natália, muito bem-vindas. A Ana já estava aqui com a gente. Então, assim, o preparo, ele faz parte do processo. Eu já contei pra vocês que ano passado, em julho, esse ano tá fazendo 1 ano. Ano passado, em julho, eu comecei a fazer o transbordo da Bíblia. E por que eu fiz o transbordo da Bíblia? Para aprender, eu não estava preparada, Deus estava me preparando. Então eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ensinar para outras pessoas para que eu pudesse aprender cada vez mais. Eu fiz uma troca. Então, quando eu comecei a transbordar sobre a Bíblia, eu entendia de Bíblia muito pouco. Muito pouco. Agora eu tenho já 1 ano de preparo. E nesse 1 ano de preparo, Deus vai olhando para a Morgana e está falando assim, a Morgana está se preparando para o próximo nível. Ele vai me mostrar pessoas que vão me fazer convites para eu transbordar aquilo que eu aprendi. Então você não vai ter o convite primeiro para depois você estudar. Você estuda primeiro para depois você ser convidada. Entende? E isso eu tô falando para todas as áreas da nossa vida. A Juliana colocou aqui, meu Deus, Deus está falando através da sua vida. Que bom, Juliana, estamos conectadas aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês também, né? Onde está, se você está só apenas vivendo, se você está paralisado na vida, né? Eu perguntei, você está preparado para o novo? Ou você está apenas vivendo? Tô só vivendo, eu não sei para onde eu quero chegar. Ontem eu estava conversando com meu marido em casa e eu fiz umas perguntas para ele e ele ficou sem resposta. Nós temos que ter respostas. O nosso cérebro tem que estar ocupado com aquilo que a gente quer fazer. Porque quando ele está desocupado, quando o nosso cérebro está desocupado, uma coisa é você estar em meditação, em conexão com Deus. Desocupado, está com a mente limpa, em silêncio. E é o que as pessoas menos fazem.
Outra coisa é você estar com a sua mente livre para acesso de coisas negativas. Porque esse mundo aqui onde nós vivemos, ele tem muitas coisas, ele mostra muitas coisas negativas. Então, quando a nossa mente não sabe para onde a gente quer ir, se a gente não tem a resposta para as perguntas do tipo, para onde você tá indo, qual que é a direção? Se você não tem essa resposta, aquela mente negativa vai te fazer você ficar parado. O teu cérebro quer que você faça nada o tempo todo. Ele quer conforto, ele não quer que você gaste energia, ele quer que você fique comendo, que você fique assistindo televisão, que você perca o seu tempo. Aqui, ó. Mais esperto que o... É isso que fala no livro. Que ele quer que você fique ocupado o tempo todo com coisas que não vão te levar a nada. Então você está dando a atenção a essa voz aqui, ou você está direcionando para aquilo. Eu sempre falo, né? Nós somos mulheres que governam. Somos mulheres que governam. Mulher que governa sabe para onde ela quer ir. Homens também, homens que governam sabem, eles têm uma direção. Eu perguntei pro Wellington ontem, a gente estava conversando, eu peguei e falei pro Wellington, nós estamos 3 anos em Alphaville. Eu peguei e falei assim, Wellington, por que você veio pra Alphaville? Daí ele pegou assim, não sei. Eu falei, eu sei por que eu vim pra Alphaville. Quando nós viemos pra Alphaville, né, quando eu vim aqui no Método IP do Pablo, eu falei, eu quero estar nesse ambiente, porque é um ambiente muito espiritual. Eu preciso... né, aprender cada vez mais essa espiritualidade, exercer mais essa espiritualidade para eu poder ajudar outras pessoas, mas o principal, eu quero que o meu marido ande do lado de grandes homens e eu também perto de mulheres, para que eu possa evoluir cada vez mais como uma mulher feminina, meu marido como um homem viril e ocupando o lugar dele. Foi essa a minha intenção. Então assim, a Morgana tem clareza do porquê que ela veio. Agora, se a gente muda para uma cidade e fala assim, ai não, Deus tocou no meu coração que é para eu vir, mas eu não é que você tem que saber o destino final, mas pelo menos você tem que ter ideia do porquê que você foi. Qual foi o motivador, qual que foi a palavra, qual que foi o sentimento. Às vezes, a gente fica magoado com alguém e a gente não sabe nem qual que é o sentimento. Quando eu converso com uma mentorada, quando eu estou fazendo uma mentoria individual com alguém, bem-vinda, Adriana, São João Móveis. A Carla também, muito bem-vinda. Quando eu estou fazendo uma mentoria individual com uma aluna e ela conta alguma coisa que passou na vida, que ela teve, que ela passou por alguma, sei lá, o marido ofendeu, ou o patrão ofendeu, sei lá, aconteceu algum problema. Eu pergunto para a pessoa, qual foi o sentimento que você teve naquele momento? A pessoa fala, mas eu não sei qual é o sentimento. Eu falei, não, lembra, volta naquele momento, o que você sentiu? Ira, raiva. Esses dias eu conversei com uma aluna, inclusive ela tá aqui, né? Não vou contar a história, mas ela pegou e falou assim, quando aconteceu tal coisa, eu senti uma repulsa. Eu falei, então vamos lá, vamos na causa. Naquele momento ela tava passando uma situação com a chefe, não lembro quem que era a pessoa. Daí ela pegou e falou assim, eu falei, qual que foi o sentimento? Daí ela foi buscando na memória, ela falou assim, naquele momento eu senti uma repulsa. Daí eu falei, opa, vamos buscar a causa lá atrás. Porque essa repulsa não vem de agora. Entende o sentimento que ela teve? Às vezes a Morgana passando pela mesma situação que ela, com aquela patroa, a patroa ia falar alguma coisa, né, pra Morgana, e eu não ia ter um sentimento de repulsa. Às vezes eu ia falar, nossa, que pessoa ignorante. Ou eu ia falar, ela deu o melhor que ela pôde, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer as minhas coisas. Ou eu vou falar, nossa, pior que ela tá certa mesmo. Ela tá chamando a minha atenção, ela tá certa. Mas quando eu tenho um sentimento de repulsa, um sentimento negativo, nós temos que ir lá na causa. Estamos falando de mudança. Por quê? Se eu não curo essa ferida, se eu não sei o sentimento que eu tenho, para onde eu quero ir, eu vou e eu pego, me sinto vazia. Sabe quando você não tem respostas? Você toma uma decisão. Ah, eu senti no coração que eu tenho que fazer tal coisa. Você pega e faz. Só que você não perguntou por que você quer. Por que Deus quer que você vá para aquele lugar? Por que Deus quer que você saia do seu emprego? Por que Deus quer que você case com a pessoa? Por que Deus quer que você pegue e deixe seu filho na casa de alguém? Ou seu filho ser criado por outra pessoa. Por quê? Qual que é o sentimento? Essas perguntas a gente tem que fazer pra gente, porque se a gente não faz, a gente toma uma decisão de mudança e a gente vai para aquele rumo e a gente fala assim, nossa, eu tô voltando agora e eu não sei o que eu fui fazer lá. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei. E aqui eu descobri outras coisas que eu vim fazer aqui também, quando eu falei pra vocês, né, aqui relacionado ao Alphaville. Eu vim por 2 motivadores, espiritualidade
e vim também por conta sabia que estava o papel trocado com meu marido e eu queria estar perto de pessoas que queriam fazer a gente ter mais conhecimento, mais clareza e que a gente pudesse ter essa mudança. Hoje, no entanto, né, mudamos tanto que estamos ajudando outros casais a passar por esse processo também. Tenho clareza, só que no caminho a gente vai descobrindo outras coisas. Eu descobri prosperidade, eu descobri tantas outras coisas aqui, outros conhecimentos, o estudo bíblico, tantas coisas que eu conheci aqui. Mas se você toma uma mudança sem saber o porquê, pode ter certeza que quando você tomar a decisão, você vai sentir um vazio, porque você não sabe por que você fez. E o pior é não tomar a decisão também, porque muitas pessoas estão estagnadas no mesmo lugar, fazendo todos os dias a mesma coisa, estando insatisfeito. Eu sempre falo, se você está insatisfeito com alguma coisa, você precisa tomar uma decisão para não permanecer insatisfeito. Às vezes você não está insatisfeito com o teu trabalho. Tomar uma decisão de sair do trabalho hoje talvez é uma coisa muito disruptiva. Talvez você vai ter que criar um cenário de algo, construir alguma coisa paralelo a isso para que você consiga sair do seu emprego. Então, quando a gente começa a viver a nossa vida aqui, viver essa vida aqui, o hoje mesmo, o agora, poucas pessoas estão no agora. Muitas pessoas estão vivendo o passado, só olhando, porque eu fui assim, porque eu nasci assim, a minha família era de tal forma. Eu sempre falo que o passado é uma biblioteca para a gente olhar, aprender, ressignificar, transformar e conseguir viver um hoje melhor. Não é para ficar lá o tempo todo apegado no passado. O passado, ele nem existe. Por que o passado não existe? Porque naquele dia que aconteceu alguma coisa com você no passado, ele era o hoje, era o momento presente. O passado, ele não existe mais. O que existe hoje referente ao passado? As memórias. As memórias. Só que se você fica ocupando a sua mente, lembra que no começo eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que mudar, se preparar, é começar. O preparo na mente, tudo começa na mente. E o que está passando pela sua mente agora? O que você acordou hoje de manhã? Será que passou pela sua mente coisas positivas ou coisas negativas? Qual que é a sua visão de futuro? Será que aquilo que você está fazendo hoje, nesse momento, vai fazer você chegar naquele futuro que você deseja? Ou você nem deseja? Será que você sabe para onde você quer ir? Eu estava falando com uma mentorada minha essa semana e nós estamos no mês de maio. Daí eu peguei e perguntei para ela e falei assim, como você se vê em dezembro de 2026? Como que você se vê em dezembro de 2026? Não sei, não pensei nisso. Ela quer muitas coisas, mas ela não pensou. Daí eu falei, o que você está fazendo hoje, da forma que você está fazendo hoje, com a velocidade que você está fazendo hoje, vai fazer você chegar em dezembro da forma que você gostaria? Não vai, porque ela nem sabia como ela queria estar em dezembro. Só que quando eu faço a pergunta pra ela se pergunta, e eu tenho certeza que depois, eu espero que ela tenha feito isso, né? Eu acho que até ela tá aqui na live, mas a pessoa se pergunta, ela fala, não, eu quero em dezembro já sair desse emprego, estar em 2 trabalhos, abrir um negócio novo, eu estou aprendendo digital, eu quero estar mais evoluída no digital. Só que para eu em dezembro estar dessa forma, eu preciso hoje, no meu hoje, plantar novas sementes. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso melhorar em algumas coisas, eu preciso me transformar, eu preciso me desbloquear. Se eu não me movimentar, eu não vou chegar onde eu quero. Gente, vamos transbordar isso aqui na vida de outras pessoas, compartilhem com outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir isso. A própria Juliana colocou aqui, parece que Deus está te usando para falar comigo. Então tem muitas pessoas precisando dessa palavra, pessoas precisando de mudança, pessoas precisando decidir o que elas vão fazer no dia de hoje para que elas possam ter um futuro melhor. Então, o preparo, ele tem a ver com o processo. Preparo, processo. Eu quero chegar lá naquele objetivo, mas no caminho existe um processo. Um processo, e eu trouxe até um trecho aqui da Bíblia que fala assim, em Provérbios 21, 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aqui a gente pode falar de um casamento, a gente pode falar de uma sociedade. Bem-vinda, Aline, a Carla também está aqui com a gente. Então, assim, em Provérbios 21, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando a gente fala em afiar, o ferro com ferro, ele faz o quê? 2 ferros, né? Vamos supor que isso aqui é o ferro. Você vai afiar o ferro.
Você tá afiando o ferro, o que ele faz? Um atrito. Toda vez que você vai afiar o seu companheiro, o seu marido, vai criar um atrito. Não tem como, vai criar um confronto. Só que você tá afiando, você tá lapidando, esse confronto ele é necessário para lapidar, para afiar aquele ferro, para ele ficar cada vez melhor, para aquele corte ficar certeiro. Então, crescer faz parte do quê? Aperfeiçoar, e o atrito ele é necessário. O atrito é necessário, o atrito ele faz parte do processo da mudança. Se a sua vida tá tudo sempre a mesma coisa, e você ainda não chegou no objetivo que você quer, porque a gente está sempre em constante evolução, olhe para dentro de você se não está precisando você afiar o seu ferro. Será que não está precisando você afiar o seu ferro? Você não está precisando dar a cara a tapa para fazer mais coisas? Será que você não está precisando se movimentar mais? Será que você não precisa mudar um pouco as suas amizades para que o seu neurônio espelhe outras coisas do que você ainda não conhece? Será que não está precisando você entrar numa mentoria para ter uma mentora que cobre de você? Como eu fiz com essa mentorada essa semana. Eu falei para ela, não leve pro coração, porque eu, Morgana, se tem uma coisa que eu aprendi na vida é ser direta e reta, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque o meu objetivo é afiar o ferro da pessoa, é confrontar a pessoa. Mas eu tenho que cuidar, porque a gente tem que lidar com a pessoa de acordo com a capacidade dela. Tem pessoas que não estão preparadas, lembra que a gente falou do preparo? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo que a gente deseja falar. Tem mentoradas, tem alunas que às vezes eu quero falar alguma coisa, eu começo a conversar, eu vou construindo o caminho. Chega no momento eu falei assim, nossa, eu queria falar tal coisa, eu não falo. Não tá preparada. Não tá, vai levar pro coração. Vai se magoar. Só que felizes aquelas pessoas que são diretas e retas. Sabe aquela pessoa que fica só passando a mão, passando pano, que fica, tipo, quer falar pra alguém, ó, você precisa fazer tal coisa e não fala, fica construindo um caminho e acaba não falando o que tem que falar, a pessoa que não sabe cobrar. Então nós temos que aprender, se você quer ter muita prosperidade, se você quer ter muitas mudanças na sua vida, leia Provérbios, tá? Provérbios fala, que é o que eu falei aqui, nesse livro aqui, mais esperto que o, né? Mais esperto que o. Por quê? Porque existe o bem e o mal. Quando a nossa cabeça está desocupada e ela não tem direção, a gente não sabe para onde a gente quer ir, e a gente não constrói o preparo, esse caminho, esse processo, esse aqui tem espaço na tua mente que tá sem direção para fazer coisas negativas, para falar para você ficar estagnado, para falar para você ficar no sofá no quentinho, para falar para você ficar 15, 20 anos no mesmo emprego, sendo que você poderia já ter aberto um negócio, para falar para você que você não é criativa, que você não tem novas ideias, que você é pequeno demais e você acaba acreditando. Só que quando eu começo a renovar a minha mente, eu tenho uma direção para onde eu quero ir, ou por que eu estou ainda nesse local, ou por que eu ainda não saí deste local. Você está tendo uma direção, a sua mente está trabalhando. É você, o seu eu aqui, trabalhando através de você. Agora, quando eu fico só arrastando o celular para cima, eu não renovo a minha mente, eu fico só olhando besteira que não vai me levar a lugar nenhum. Isso aqui tá tendo espaço na tua vida. Sabe por quê? Ele tá fazendo você perder o seu momento presente, que é o precioso de hoje. É o momento presente. É o que você só existe o hoje e você tá desperdiçando o seu momento presente. Bem-vindo, Adriano. Então, estamos falando que toda mudança exige preparo. O quanto você está sendo preparada, está sendo lapidada. Tem pessoas que desejam ter muito dinheiro. Ah, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário, desejo um monte de coisa. Só que você não está preparado. Se hoje você não está preparado para administrar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, você acha que você vai estar preparado para administrar 1 milhão? Por que as pessoas ficam milionárias e perdem tudo da noite pro dia? Porque elas não prepararam a gestão financeira dela. Para saber que elas precisam, antes de gastar, elas precisam multiplicar aquele dinheiro. Por que muitas famílias estão fadadas ao fracasso e estão desfazendo o seu casamento, desistindo do seu casamento por conta de questões financeiras? Por quê? Porque não estudam sobre gestão financeira.
Precisamos, nós casais, eu estou estudando cada vez mais sobre isso, inclusive dentro do Mapa da Realeza eu ensino todas as minhas alunas a construir o mapa da vida extraordinária, escrever no papel, ter direção para onde eu quero ir, o que eu vou fazer para chegar lá, construir esse mapa da vida extraordinária, porque se a gente não sabe administrar, Deus não vai colocar dinheiro na nossa mão, não vai. Não queira muito se no pouco você não faz o que tem para fazer. O que você faz com pouco, você vai fazer com muito. Uma das coisas que quem é casado aqui, quem não é também, já se preparando para o casamento, que tem que fazer muito, é aprender com grandes pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E, principalmente, estude sobre gestão financeira. Como lidar com o dinheiro. Olhar para os seus traumas, os seus bloqueios. Tem pessoas que têm traumas de sofreu muita escassez ou muito endividamento, né? Pai e mãe com dívidas. E o que elas fazem? Elas não se curam, elas foram moldadas daquela forma, elas chegam no casamento atual, o que elas fazem? Dívidas. Mas daí o casamento, daí a gente briga, né? Vai estar lá numa discussão toda. Mas por que você faz isso? Inconscientemente a pessoa não sabe. Porque eu aprendi assim, eu fui moldada assim, eu não sei como fazer diferente. Ou eu até sei, mas eu continuo leal àquela família. Por isso que nós temos que ter conhecimento. Falamos sobre toda mudança exige o preparo e tudo começa na mente. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui precisando ouvir essa palavra sobre a mudança, virada de chave. Vamos lá compartilhar. Já compartilhei aqui com algumas pessoas, pelo menos 5 pessoas. Vamos lá. E está apenas começando, né? Então a gente estava falando sobre o ferro que afia o ferro. A esposa afiando o marido, o sócio afiando o sócio. A gente sempre fala, né, que quando a gente abre uma empresa, os sócios, eles têm que ser diferentes, eles têm que ter habilidades e talentos diferentes para que eles possam se completar. Eu e o Wellington, nós somos marido e mulher, mas nós somos sócios também. O Wellington é um cara muito comunicativo, eu sou uma pessoa mais reservada. Só que ao mesmo tempo, eu estou nos bastidores, eu sou uma pessoa fazedora. O Wellington já não é tanto. Então a gente vai se completando. Então o meu ferro afia o ferro do Wellington, né? Um afia o ferro do outro. Então, às vezes vai criar atrito. Nem sempre é maravilha. Nem sempre todos os dias no casamento ou na empresa a gente vive uma maravilha, né? Então a gente está ali para quê? Para criar esse atrito, para crescer, para se aperfeiçoar. Então o atrito ele é necessário, né? E vai fazer o quê? Vai deixar a nossa lâmina forte. Bem-vinda, Anne, eu acho que já estava aqui com a gente, né? Então vai deixar a nossa lâmina forte. Conversas maduras, né? Falamos sobre direção, conversas maduras, elas amadurecem e nos deixam fortes. Nós temos 3 esferas de preparo. Preparar para a mudança em 3 esferas. Primeiro, espiritual, a transformação da nossa mente, a conexão com o Espírito de Deus que nos direciona. Feliz daquele que acorda de manhã, faz oração e é direcionado por Deus no seu dia. Feliz daquele. Agora, se você já acorda com a pá virada, chutando tudo, quebrando tudo, brigando, o que acontece? Você está sendo direcionado por Deus? Provavelmente não. Não é dessa forma. Então, cuidado quando o que você faz nas primeiras horas do teu dia, né? Então, a primeira esfera, falei para você da parte espiritual, a parte mental, o cuidado da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, coisas que passamos, coisas que estamos passando, e o nosso corpo, o preparo do corpo. Eu preciso preparar o meu corpo para viver 100 anos. Tem pessoas que só começam a cuidar, lembra que eu falei nisso para vocês sobre procrastinador? Tem pessoas que só começam a cuidar do corpo quando ele está doente. Houve preparo nesse corpo? Eu só vou cuidar da minha alimentação quando eu estiver gorda. Eu só vou cuidar do meu corpo quando eu estiver doente. Eu só vou parar de beber Coca-Cola quando eu estiver quase morrendo. Não houve o preparo. Por que Deus, às vezes, leva as pessoas antes da hora? Às vezes a gente veio aqui, em Jeremias fala, né, que antes do ventre da nossa mãe, Deus já entregou um livro e nesse livro ele fala: Morgana, você está vindo nesse mundo para cumprir essa missão e você vai viver 89 anos. Ele já fala, a gente não sabe quanto. Só que a minha falta de preparo mental, a minha falta de preparo espiritual e a minha falta de preparo no corpo faz com que eu vou partir antes do tempo. E eu não vou cumprir a missão que ele me trouxe para fazer aqui. Por quê? Porque eu não me preparei. Eu não preparei esse corpo. Muitas pessoas começam
a chegar ali numa fase, claro, tem pessoas que usam óculos, né, já desde cedo, mas a maioria das pessoas usam óculos quando começam a ter uma idade mais avançada. Avançada que eu tô falando, né? Às vezes a partir do 30, 40, 50 anos ali começam a usar óculos, né? Vocês já se perguntaram por que as pessoas usam óculos numa idade avançada? Ah, porque a gente tá envelhecendo, por exemplo, né? E será que tem alguma coisa na minha alimentação hoje que eu posso fazer, que eu posso comer, que eu posso cuidar, me preparar para não precisar usar óculos lá na idade avançada, na melhor idade? Será que eu tenho alguma coisa para fazer? Porque hoje eu conheço pessoas da minha família que precisam usar óculos e já estão com problemas, já estão com a visão um pouco comprometida, muitas vezes por falta de vitaminas, e hoje elas estão fazendo reposição de vitamina. E se essa pessoa tivesse conhecimento e preparo para cuidar da alimentação lá atrás e não precisar hoje usar óculos? Eu tô falando para vocês de algo que eu não domino, eu tô falando de uma área de... tô falando dos olhos, de doença, mas assim... A gente tá falando sobre preparo, e eu entendo que é esse preparo, esse corpo aqui. Hoje a Morgana tem 65 quilos. Meu peso normal é 60, estou 5 quilos aí acima do meu peso legal, né? Mas eu sempre cuidei muito da minha alimentação. Será que se hoje a Morgana tivesse 100 quilos, ela poderia fazer tudo o que ela faz? Exercício físico, meia maratona, corre, pedala, joga. Será que eu poderia fazer isso, as coisas que eu tanto gosto de fazer, esporte? Não poderia. Para isso existe um preparo. Pessoas que querem participar de uma prova. Ah, eu vou pro Ironman. A pessoa não tem como sair daqui do zero e ir pro Ironman. O que ela vai ter que fazer? Um preparo? Ela vai ter que fazer um preparo físico, um preparo na alimentação dela. Talvez ela vai ter que colocar mais vitaminas no corpo. Ela vai ter que ver como que tá Isso é um preparo. Por que muitas pessoas passam mal quando vão fazer uma prova? Porque elas não se prepararam. Tem pessoas que pegam do nada. Ah, porque o fulano correu lá 60 km, eu vou correr também. Não se prepararam, não olharam como que tá o coração, não olharam como é que tá a saúde, não cuidam da alimentação, nunca correram na vida e vão lá e correm 60 km. Pode acontecer algum problema. É falta do quê? De preparo. Então toda mudança exige o preparo. E o que eu quero trazer clareza para vocês aqui é sobre qual é o preparo que você está tendo hoje para chegar onde você quer chegar. E outra pergunta, onde você quer chegar? Porque muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem. Olha como a natureza nos mostra, bem-vinda Carla, como a natureza nos mostra sobre o preparo. Esse final de semana é o final de semana do Dia das Mães, inclusive. Parabéns, né, para quem é mamãe aqui. Então, ser mãe, para você ser mãe, exige um preparo. E quantas pessoas não foram preparadas para ser mãe? Que falam assim... Não planejei ficar grávida, eu fiquei de repente. Quando a pessoa fica de repente, tipo, ela não sabe, né? Ela não se preparou, ela não programou aquela gravidez, ela fica às vezes em desespero. Mas o que ela vai fazer? Ela tem 9 meses, um processo de 9 meses para ela se preparar. Como fazer, como cuidar, que médico eu tenho que ir, o que eu vou precisar, que roupa que eu vou comprar, o que precisa, eu vou estudar na internet, eu vou ver livros, eu vou conversar com outras mamães. Existe um preparo. Existe um preparo para tudo isso. Quando o bebê nasce, eu sempre falo, isso me deu um boom na mente muito grande aqui. Eu tava na casa da minha irmã, inclusive ela tá aqui na live. Bom dia, Carla. Muito obrigada, abençoe a sua vida também. Eu tava na casa da minha irmã e ela tem uma filha de quase um aninho. Tava com 7 meses quando eu tive esse despertar. Eu peguei a menina no colo, a minha irmã fica o tempo todo com a menina no colo, E eu peguei um pouco a menina no colo para ela poder descansar, a Catarina. Segurei um pouquinho, de repente, passo para a mãe novamente. Eu acho que eu fiquei 5 minutos com a Catarina no colo e a minha irmã fica o dia inteiro. Eu fiquei com o meu braço tremendo. E, gente, eu faço musculação, eu faço exercício físico. Eu fiquei com o meu braço, eu vi o músculo do meu braço tremendo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que meu braço tá tremendo? Se a Jéssica fica o dia inteiro com essa menina, né, pra lá e pra cá, segurando... Como que ela consegue se ela nem musculação tá fazendo? Daí eu tive entendimento. Quando você vai pra academia, você se prepara. Você não chega pegando 50 quilos. Uma mulher, pelo menos, não chega na academia já pegando 50 quilos. Porque ela começa, vou fazer braço. Começa com 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. E ali a gente vai aumentando.
A minha irmã tá carregando o peso de não sei quantos quilos, vamos botar lá 10 quilos, eu acho, não sei se chega a ter, se a Catarina tem esse peso agora, mas ela ganhou um bebezinho desse tamanho, de 2 quilos. Daí depois foi aumentando, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 10 quilos. O braço dela foi preparado. Ela, como mamãe, teve um braço preparado para suportar 10 quilos, porque ela foi passando pelo processo. A Morgana, que foi na casa dela visitar ela e pega aquela criança de 10 quilos e fica 5 minutos, não tá preparada para ficar 5 minutos ali segurando aquele peso que ela não está preparada. Então vocês entendem que o preparo, Deus é tão perfeito que Ele prepara a criança, ela entra ali, ela é um serzinho muito pequenininho e depois vai aumentando. E o que me veio na cabeça também sobre essa questão do preparo é sobre, nós temos 9 meses, né? A gestação é de 9 meses e depois faz o nascimento. Tem pessoas que estão se preparando há anos e nunca fizeram nada. Muitos anos. O processo da gravidez é 9 meses, não tem mais como ficar ali. Não tem como ficar 10 meses. Pode sair um pouco antes? Pode nascer um pouco antes. Mas existe um processo, um preparo. Tem pessoas que estão aqui, 5 anos se preparando. 5 anos. Existe um tempo de preparo. Você tem que ficar atenta ao tempo do preparo. Tem coisas que passam do tempo. Tem coisas que você está sendo desobediente. Tem coisas que você não está cumprindo a sua missão. Então, falamos das 3 esferas, né? Mente, corpo e espírito. Precisamos afiar, né? o nosso ferro. Precisamos mudar. Precisamos passar pelo desconforto. Tudo que, né, a gente... É no desconforto que a gente cresce, né? Não é não ficar sentado no sofá, enfim. E tudo é uma construção. Todo o processo é uma construção. E muitas vezes pra gente construir, a gente precisa fazer o quê? Desconstruir. Você foi moldada de uma forma e às vezes você vai ter que desconstruir para construir algo novo. E isso faz parte do preparo. E temos que ser corajosos para mudar. Como é difícil tomar uma decisão. Mas as pessoas que mais têm resultado são aquelas que tomam decisão rápida. Decisões rápidas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito decidida, eu fico muito incomodada quando alguma área da minha vida está paralisada, muito incomodada. Eu sou daquela assim, que eu começo... É incrível o quanto eu fico incomodada, eu preciso estar em movimento o tempo todo, eu preciso ver resultado, eu sou focada em resultado, então eu preciso ver o resultado daquilo que eu estou fazendo. Se eu não estou tendo resultado é porque eu não estou fazendo o suficiente para chegar naquele resultado que eu desejo. Bem-vinda, Solange, eu acho que é isso. Então faz essa pergunta para vocês, quem é você em dezembro desse ano? Quem é você? O que faz você hoje fazer o que você faz para chegar lá onde você quer? Eu até lembrei que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de me preparar. E eu lembro que uns anos atrás, né, nós somos de uma família grande, para mim é grande, né? Quando a gente se reunia no Natal, geralmente dava lá 15 pessoas, juntava a família do Wellington com a minha família é maior, a do Wellington era menor. Mas geralmente dava várias pessoas e todo final do ano era aquela discussão, nós vamos fazer na casa de quem vai comprar o quê, quem vai fazer o quê, e tem muito gasto e daí a outra vai viajar. Então assim, chegava final do ano, era sempre aquela bagunça toda, ao invés de ser uma coisa gostosa, algo de confraternização, virava aquela coisa na mente, meu Deus do céu, eu que vou ter que fazer tudo, daí tem aquela irmã que é cozinheira maravilhosa que tem que ficar na cozinha e daí fica trabalhando. Eu comecei a falar para todas as pessoas da nossa família no mês de junho. Eu começava a mandar mensagem, eu fiz um grupo e eu falei assim, já que todo final do ano é essa bagunça, vamos nos preparar para o final do ano não ser essa bagunça? Eu falei assim, por que a gente não faz um caixa? Né? A gente pega a conta de alguém, alguma conta que não é movimentada, e a gente pega cada membro da família, cada família coloca R$50 por mês aqui nessa conta, porque nós éramos em 15. Então, coloca R$50 por mês aqui nessa conta, e lá em dezembro a gente vai ter um caixa pra gente decidir onde nós vamos fazer, se nós vamos contratar uma cozinheira, se nós vamos comprar a comida pronta, o que nós vamos fazer, daí lá a gente vai ter o dinheiro pro presentes, quem quer viajar, vai fazer tudo que tem pra fazer, a gente só está se preparando. Ai, Morgana, mas é muita escassez gastar R$50 por mês. Não é, isso é um preparo. Quando a tua vida tá mostrando que algo não está bom, eu tava sentindo que o Natal pra mim estava sendo desagradável, ao invés de ser agradável. Porque todo Natal era aquela discussão. Quem vai fazer, quem vai cozinhar, quem não sei o quê, eu não quero ir pra cozinha, eu não quero gastar, eu não sei o quê. Cada membro da família, dentro das suas condições, existia uma discussão para ver o que você vai fazer no Natal.
Então, no próximo ano, para você não passar pelaquela mesma experiência, se prepare. Faça um caixa. Vou falar pra vocês que o meu caixinha nunca deu certo, sabia? Nunca deu certo, porque eu falava com as pessoas da família, vamos lá, vamos fazer, não sei o que, no fim não fazia e continuava o mesmo problema. Mas eu sempre tive a iniciativa, e claro, eu não poderia fazer o caixinha sozinha, né? Porque ia ficar só o meu dinheiro lá. Mas é um preparo, eu quero abrir uma empresa. Olhe como é que é a questão de contabilidade, de imposto, de informação. Se prepare para aquilo, se prepare para o melhor. Uma das coisas que eu sempre aprendi foi sempre preparar na mente a coisa boa. Porque aquilo que você pensa, se projeta. Aqui com o Pablo Marçal, eu aprendi muito a fazer os dois cenários. O cenário, o negativo e o positivo. Por quê? Porque o que for acontecer na tua vida, você vai estar preparado, tanto para o negativo quanto para o positivo. Antes eu pensava só no positivo, eu me preparava só pro positivo, mas aí se acontece o negativo, a tua mente já olhou e já viu, se acontecer esse cenário negativo, eu tenho a opção A, a opção B. O importante é você saber a direção, para onde você quer mudar, para onde você quer ir. E se acontecer alguma coisa que não for boa, porque acontecem dentro da nossa vida coisas que não são boas também, você vai estar preparada para aquele momento. Você já vai estar preparada, não espere a conta vencer para você olhar o que vai fazer. Faça antes. Você já vai acompanhando aquilo no dia a dia, vendo que a sua empresa não está vendendo o suficiente e vai se preparando. Já vai vendo se vai pegar um empréstimo, se vai... O que você vai fazer? Então, toda mudança, ela exige o preparo. Quanto mais preparada você tiver, quanto mais você criar esses cenários, você se movimentar, melhor vai ser o seu resultado. E, então, assim, uma das coisas que eu estava lendo hoje de manhã, quando eu acordei, eu li a Bíblia e me veio o Eclesiastes, né, onde fala que, Salomão fala, né, há um tempo certo, uma estação para tudo. Há um tempo certo, uma estação para tudo. A nossa vida ela é feita de fases. Por exemplo, agora, nós estamos na estação que vamos entrar para o inverno. Qual que é o preparo que nós vamos fazer nesse inverno? O preparo vai ser o quê? Eu preciso de casaco. Quantas vezes vem um frio do nada, né? Dá aquele inverno no meio do verão, e você vai lá, pega uma roupa no seu guarda-roupa e você fala assim, tá com cheiro de mofo, tá com cheiro de guardado. Mesmo que você guarde limpo, né? Você sente um cheirinho assim, um cheiro de guardado, não tá legal. Então assim, já vai esfriar, vai ter inverno, você vai olhar o seu guarda-roupa e vai falar, nossa, eu preciso já colocar essas roupas para arejar, ou eu vou lavar, eu vou levar em algum lugar, mas você vai estar se preparando antes que o inverno venha. Eu preciso de cobertor, no inverno eu preciso de um edredom, eu preciso de tal coisa. Mas eu não tenho. Se prepare para você comprar isso que você precisa. O problema na nossa vida, a questão da mudança, o processo, é porque as pessoas procrastinam. Elas não se preparam, não têm o preparo para aquilo que você espera. Então, assim, a nossa vida ela é feita de estação, né? Em Eclesiastes falou ali, há um tempo certo, uma estação para tudo. Então, precisamos saber que tem essas fases, e essa fase que a gente fala de inverno, verão, outono, né? Todas essas fases a gente passa na nossa vida também, os momentos bons e os não tão bons. E quando a gente passa por um processo de aprendizado, o ideal é que a gente não faça a repetição dessa mesma tarefa. O problema é quando você fica repetindo a mesma tarefa por muito tempo. Se você tem um problema financeiro e você resolveu aquela situação, daí você consegue melhorar a sua frequência, você consegue crescer. De repente, você está de novo naquele mesmo processo. Não queira errar nos mesmos erros, tenha novos erros. Nós, aqui na vida, toda decisão que a gente vai tomar, ou vai levar a gente pro lado bom, ou não pro lado tão bom. E você pode mudar de rota. Bem-vinda, Keka. Então, assim, toda mudança exige o preparo. A Keka aqui, ela faz comida, ela faz na internet ela mostra preparação de comidas, né? E hoje ela mudou um pouco mais o Instagram dela, porque ela fala ela passou por um processo de emagrecimento, perdeu quase 30 quilos, e hoje ela antes ela ensinava umas comidas muito gostosas, muito saborosas, mas talvez engordava mais. Então ela passou pelo processo de emagrecimento aí de quase 30 quilos, uma menina super jovem, e hoje ela ensina as pessoas o preparo da alimentação. Para preparar uma alimentação, o que é necessário? Comprar os ingredientes, olhar a receita, fazer a receita, mudar a receita no processo.
Porque às vezes a gente vai colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de um tempero e depois a gente aprende aquela receita. Daí nós vamos para uma nova receita. E ela só fica boa quando a gente faz várias vezes aquela receita. É no processo. Então as mudanças que a gente fala que precisa de preparo, é isso. É você estar preparada para aquela mudança e você ser constante naquilo que você faz. Outra questão que eu trouxe aqui, que a gente tem que experimentar. Igual na receita a gente tem que experimentar tudo, né? Experimentar esse processo, é o processo do preparo. Isso aqui tá bom, eu tenho que degustar as coisas, sentir as coisas. Mas o principal que eu quis trazer para vocês aqui hoje, que é a mente. A gente tem que ter uma mente renovada. Não tem como eu ter novos resultados, ter uma nova mudança se a minha mente não tá renovada. Eu preciso transformar a minha mente para que eu possa ter um resultado novo naquilo que eu desejo. Temos que ter atitude, ser pessoas de atitude, temos que ter governo. Você não faz o que as pessoas mandam, mas aquilo que o teu coração fala que você tem que fazer. Tem pessoas que elas vivem iguais robôs. Uma pessoa fala para ir pra lá, a pessoa vai pra cá, a pessoa vai. A pessoa não tem opinião própria. Temos que ter opinião própria. Temos que governar a nossa vida. Temos que mudar o nosso comportamento. Esse é o principal. Consciência, entendimento, preparo mental, preparo físico, preparo almático. E mudar o comportamento, executar aquilo que a gente falou que tem que executar. Quero agradecer vocês, todos que ficaram aqui comigo. Já temos 1 hora de live. A Silmara tá aqui com a gente, a Andressa, a Stephanie, a Solange, a Carla e outras pessoas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Se quiserem mandar alguma pergunta, se quiserem alguma informação, é só chamar inbox. Um beijão e que vocês tenham uma excelente sexta-feira, que vocês preparem o dia de vocês, ele tá apenas começando, para que vocês possam no final do dia ter um resultado e falar assim, nossa, que bom, eu coloquei no papel tudo aquilo que eu queria, todas as coisas que eu tinha dúvida, eu sei o caminho para onde eu vou fazer o meu projeto de vida, porque eu sei onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Construa os cenários da tua vida, não fique estagnada. Nós precisamos, toda mudança exige preparo, precisamos nos preparar. Então, um beijão para todas e até a próxima sexta.